Você sabia que as coisas que vemos ao nosso redor são feitas de pedacinhos muito pequenos chamados átomos? Hoje vamos viajar no tempo e aprender como cientistas descobriram mais sobre esses átomos, indo desde suas primeiras ideias até uma teoria incrível chamada mecânica quântica, que é o nosso foco de estudo. No início do século XIX, em 1803, John Dalton sugeriu que tudo era feito de átomos, como se fossem pequenas bolinhas. Ele acreditava que os átomos eram indestrutíveis e que cada elemento tinha seu próprio tipo de átomo. Mais tarde, em 1860, Kirchhoff começou a estudar a luz que sai de diferentes objetos e falou sobre algo chamado corpo negro, que absorve toda a luz que bate nele. Deixe seu like e inscreva-se. Já em 1879, Joseph Stephan descobriu que, quanto mais quente um objeto, mais luz ele emite. Em 1896, Wilhelm Wien, que explicou como a cor dessa luz muda conforme a temperatura aumenta. Joseph John Thomson, em 1897, fez uma descoberta surpreendente. Ele mostrou que o átomo não era uma bolinha sólida, mas tinha pequenas partículas dentro dele chamadas elétrons. Isso foi um grande choque na época. Em 1900, quando no Brasil iniciava-se o movimento operário, os cientistas no mundo percebem os primeiros passos da física quântica, um paralelo que criou várias teorias no meio científico. Em 1900, Max Planck fez algo ainda mais incrível. Ele disse que a energia não viaja de forma contínua, mas em pequenos pacotes chamados quanta. Essa ideia deu início à mecânica quântica, que explicaria o mundo minúsculo dos átomos e partículas. Em 1905, um ano considerado primoroso, podemos ver o início de uma revolução criada por Albert Einstein, que disse que a luz era feita de pequenas partículas chamadas fótons. Ele também criou a famosa teoria da relatividade, mostrando que o tempo e o espaço podem mudar dependendo da velocidade. O modelo atômico, como se conhecia há muitos anos, teve sua evolução em 1911 com o cientista Ernest Rutherford e 1913 com o cientista Niels Bohr. O Sr. Rutherford descobriu que os átomos têm um núcleo no centro, e Bohr melhorou esse modelo explicando que os elétrons giram ao redor do núcleo, em órbitas específicas, como planetas ao redor do Sol. O mundo das partículas e ondas teve sua descrição melhorada em 1926 com o cientista Johann Schrödinger e 1927 com o cientista Werner Heisenberg. O Sr. Schrödinger explicou que os elétrons podem ser descritos tanto como ondas quanto como partículas. E o Sr. Heisenberg nos mostrou que é impossível saber ao mesmo tempo a posição e a velocidade exatas de uma partícula, o que se chamou de o famoso princípio da incerteza. Em 1932, enquanto haviam diversas revoluções no Brasil e ao redor do mundo, e o desemprego chegava a 25% na Alemanha, bem como a produção da indústria caía a absurdos 54% nos Estados Unidos, o cientista Chadwick descobriu uma nova partícula chamada nêutron, que não tem carga elétrica. Agora, o mundo sabia que o núcleo do átomo tinha prótons e nêutrons. Em 1935, o físico japonês Hideki Yukawa propôs a existência de uma nova partícula que explicaria a força nuclear forte, a força que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Ele sugeriu que essa partícula, com massa intermediária entre a do elétron e a do próton, atuaria como um mensageiro dessa força, sendo responsável pela troca de energia e estabilidade entre as partículas no núcleo. Esse mensageiro foi chamado de meson. Mais tarde, em 1947, os físicos Cécio Power, Giuseppe Occhialini e o brasileiro César Lattes confirmaram a existência dos mesons ao detectar uma partícula chamada pion ou pi-meson em raios cósmicos, usando placas fotográficas nos Andes. Essa descoberta deu suporte à teoria de Yukawa e marcou a entrada da física de partículas em um novo campo de estudo. No entanto, foi logo descoberto que havia mais de um tipo de meson, e que os mesons tinham propriedades variadas que ajudaram a expandir nossa compreensão das interações fundamentais. A descoberta dos mesons trouxe muitas inovações na física, pois abriu o caminho para a teoria quântica de campos e para o modelo padrão de partículas, que descreve as partículas fundamentais e suas interações.
Em 1950, houve a expansão da teoria da relatividade por Albert Einstein, e isto trouxe à tona questões que evidenciaram a necessidade de uma teoria mais ampla, capaz de unir os princípios da relatividade com os da mecânica quântica. Após esta expansão, alguns físicos, como John Wheeler, começaram a explorar a ideia de que o espaço-tempo poderia ter uma estrutura quântica em escalas subatômicas, levando à criação da teoria da espuma quântica, que é uma ideia proposta na década de 1950 para descrever a estrutura do espaço-tempo em escalas extremamente pequenas. Essa hipótese sugere que o tecido do espaço-tempo é perturbado por flutuações quânticas, especialmente em escalas microscópicas. A ideia da espuma quântica foi uma das primeiras tentativas de aproximar a mecânica quântica e a relatividade, mas ainda era uma teoria inicial que não respondia a todas as perguntas. Para facilitar o entendimento, a relatividade geral é uma das teorias dentro da teoria da relatividade e descrevia com precisão o comportamento gravitacional de objetos em grande escala, como planetas e galáxias, enquanto a mecânica quântica é parte matemática e teórica da física quântica, que focava no mundo subatômico. Assim, surgiram questões em situações onde ambos os campos precisavam coexistir, como nos núcleos de estrelas de nêutrons ou na singularidade dos buracos negros, onde a gravidade é intensamente forte em uma escala subatômica. Com todas essas descobertas e interações entre as teorias, a física quântica ajudou a entender o mundo microscópico. E até hoje, cientistas continuam explorando os mistérios do universo com a ajuda de grandes ideias do passado. E aí? Gostou dessa viagem pela história do átomo e da física quântica? Se inscreva no nosso canal Universo Científico para aprender mais sobre como o universo funciona, desde as menores partículas até as maiores galáxias.